A paz, a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra do Senhor, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 a seguir, que diz assim: E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Eu estava buscando a presença do Senhor esses dias e no momento de intercessão, enquanto eu orava por uma causa específica, enquanto eu orava para alguém e apresentava diante de Deus a sua vida, na mesma hora, Deus trouxe ao meu coração uma pergunta. Ele falou comigo assim: você sabe aonde Deus estava quando Abraão ficou apartado de Deus durante os 13 anos de Ismael? E aquilo ficou martelando no meu coração, porque a causa, o motivo, a motivação da oração é algo que eu diria que é comum a toda igreja. Quando o crente se converte e começa a andar nos princípios, na verdade do Senhor, e começa a ter amor pela obra, amor pela palavra, só que começam as suas lutas emocionais, espirituais, as suas lutas físicas, as suas batalhas diárias, porque o corpo, a carne, é tendenciosa ao pecado, o coração é enganoso e o inimigo é sagaz. Ele usa essas duas armas para nos impedir de continuar fazendo a vontade do Senhor. Então ele causa detrimento, ele causa divisão, ele causa ofensa, para trazer frustração ao coração, para que aquela pessoa abandone o primeiro amor, saia da presença do Senhor, perca o foco do propósito. E muitos de nós que já enfrentamos essas batalhas, que já enfrentamos essas lutas, sabemos que há em nossas vidas dias em que esses ataques espirituais nos paralisam por frustração, por medo, por revolta, por rebeldia, por orgulho, né? Por insatisfação emocional. E às vezes Deus
permite e nos dá o tempo de digerir e entender o processo, aí o Senhor nos coloca de novo de pé e restaura o nosso chamado, e restaura a nossa mente e descauteriza aquilo que nos impede de crescer e desenvolver na obra do Senhor. Todo crente passa por suas batalhas, todo crente passa por seus achismos, passa por a dificuldade de abandonar velhos hábitos, velhos costumes, e o Senhor trabalha através dessas situações para lapidar o caráter. Quando você lembra de Israel, por exemplo, depois dos 430 anos como escravo, e o Senhor envia Moisés para tirar o povo de dentro do Egito, para tirar o povo e levar o povo à terra prometida, a terra que ele havia prometido a Abraão, terra que emana leite e mel. Quando eles estão saindo do Egito, Deus permite que Faraó se revolte e volte atrás na sua palavra. Deus permite que ele ajunte o seu exército, que ele se levante e vai atrás dos israelitas, do seu povo. Deus permite que o povo chegue no lugar aonde eles olham à sua volta e não tem saída. Humanamente falando, não tinha escape, não tinha o que se fazer. E a sensação era de medo, o sentimento era de que tudo que foi feito, tudo que foi dito, tudo que foi prometido estava morrendo ali. A esperança estava se acabando, se esvaindo ali. E Moisés, quando vê a aflição do povo, ele clama ao Senhor. E a resposta do Senhor parece que não condiz, com o medo, com a situação, com o momento. Deus vira para Moisés e diz para ele assim: por que clamas a mim? Porque Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés sabia do plano de Deus, do propósito de Deus, o que Deus havia prometido, o que Deus estava fazendo, como Deus estava trabalhando, e que Deus estava cumprindo a sua palavra, que Deus até então não tinha falhado, que Deus até então não tinha perdido batalha. Moisés tinha o conhecimento que nem todos poderiam ter, porque toda aquela nação, todo aquele povo que estava junto com Moisés eram pessoas frágeis que tinham acabado de sair pela primeira vez do lugar de escravidão. Mas Moisés não, Moisés já havia saído, já tinha sido trabalhado pelo Senhor, já tinha sido chamado pelo Senhor, já tinha sido capacitado pelo Senhor. Mas Moisés, num piscar de olhos, num pequeno momento do tempo, ele sente a dor do povo e ele olha como ser humano para a situação. E Deus vira e diz: por que clamas a mim? Toca nas águas, e o mar se abriu, o povo passou e não chegou na terra prometida, e não chegou na terra que manava leite e mel. Chegaram no deserto, porque Deus precisava tratar, trabalhar, transformar a mentalidade cautiva, precisava abrir os olhos, precisava ensinar o povo a dependência dele, a dependência nele, a esperar e a obedecer seus princípios e sua palavra, e colocá-los na direção correta, e não deixar que eles fizessem o que eles bem quisessem, como eles bem quisessem, da forma como eles aprenderam durante toda a sua vida. Deus estava tirando aquilo que não condizia com a atualidade deles, na presença dele, e estava colocando mais dele na vida deles. E se eles tivessem obedecido 100%, se eles tivessem ficado na dependência do Senhor, todos teriam entrado na terra prometida. Porém, aquela geração morreu no deserto, porque não se deixou cuidar, não se deixou tratar, não se deixou mudar. Pois bem, quando eu vim ler esse capítulo e entender o que o Espírito Santo estava falando comigo, a verdade é essa, é que o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor vê o que está acontecendo, Ele entende, mas Ele está trabalhando, tratando
permitindo o processo, permitindo as batalhas, as guerras internas, as guerras externas, para descauterizar, para trabalhar a mentalidade, para tirar tudo aquilo que veio de mau hábito, de comportamentos habituais, normais, simples, que muitas das vezes impede o crescimento espiritual, impede o desenvolvimento na palavra, impede ser aquilo para o qual foi chamado. E Deus tem o tempo para todas as coisas. E Ele sabe, Ele esquadrinha os rins e o coração. E Ele conhece as intenções do coração. Então Ele permite que a pessoa se frustre, se decepcione, erre, até caia. Ele permite, mas Ele cuida. Em nenhum momento Ele abandonou Abraão. Em nenhum momento Ele tirou a mão do propósito que Ele tinha na vida de Abraão. Porém, a partir do momento que Abraão e Sarai fizeram pela vontade do esforço do próprio braço, tentaram resolver aquilo que Deus havia prometido, tentaram se habilitar para o chamado que Deus tinha falado, para a aliança que Deus tinha feito para com ele, e cumprir a promessa do seu jeito. O Senhor permitiu que Abraão ficasse durante 13 anos quieto, sem saber, sem direção, porque ele tomou um posicionamento que Deus não mandou, e Deus estava esperando que ele se posicionasse novamente. Chegou um determinado tempo que a promessa havia de ser validada, ele teria que se cumprir. Aos olhos humanos, novamente, não teria como. Ele com 99 anos, Sarai com 90. E Deus primeiramente exorta, e Deus primeiramente se encontra com ele e chama-lhe a atenção e diz para ele: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Deus o coloca no seu lugar. Deus mostra para ele que tudo que ele fala se cumpre, mas ele trabalha o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos estar prontos e preparados para servi-lo, para poder fazer aquilo para o qual ele nos chamou. E nesse momento aqui, Deus relembra que a promessa ainda é válida, que a aliança que foi feita ainda é válida, que o que ele ainda continua sendo o que ele sempre foi, o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Deus tremendo, o Sol da Justiça, e que o que ele falava cumpria-se. Porém, ele agora trata com o coração, com a mente, com o entendimento de Abraão, e muda o seu nome para Abraão e lhe dá logo em seguida o significado do novo nome, Pai de muitas nações. Que o Senhor possa mudar a tua história. Se você está num momento da sua caminhada onde você está olhando e só vendo sujeira, só vendo pecado, só vendo mentira, só vendo adversidade, só vendo frustração, respira, porque é assim que você sempre esteve. Isso é uma realidade que está sendo trabalhada, que está sendo mudada. Porém, contudo, o que é para você fazer? O que é para você fazer? Tomar decisão. O que é para você fazer? Depender de Deus. O que é para você fazer? Reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu estado, reconhecer a sua fraqueza. O que é para você fazer? Saber a quem você pertence, nas mãos de quem você entregou a sua vida, e entender que a partir do momento que você entregou, ela não lhe pertence mais, e agora obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem lhe chamado, naquilo que é o propósito dele para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Toma posse, seja homem, seja perfeito. Não é a perfeição dos olhos humanos, é o caráter. Seja alinhado com o Senhor, tenha o caráter de Cristo. Olhe os princípios da palavra, não os quebre. Se os quebrou, volta, reconhece, fala: Deus, eu errei, porque o Senhor nunca me pediu para fazer isso, eu fui lá, tentei fazer. Deus, eu pequei, porque eu achei que por querer, por achar, eu poderia fazer, e o Senhor não tinha me ordenado. Reconheça onde caiu e volte, conserte e comece novamente no primeiro amor, no amor que você tinha pelas almas, no amor que você tinha pela palavra, no amor que você tinha pelos irmãos, no amor que você tinha pela casa do Senhor.
por aqueles que contigo caminham e oram para que você esteja no centro da vontade de Deus. Que você se posicione, se coloque de pé, porque a promessa, o tempo da promessa está chegando. O Isaac precisa nascer e Deus vai declarar o tempo, o momento e a hora do Isaac nascer. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para o seu estado, possivelmente você vai fazer como Sara. Você vai ver que não há capacidade, não pode ser verdade diante da sua realidade. Essa não é mais uma expectativa humana para você, mas você tem que crer no impossível de Deus. Você tem que obedecer e permanecer firme na presença daquele que te chamou e te escolheu. Deus não erra endereço, Deus não falha, Deus não mente. Ele tem um propósito para com a sua vida e tudo que Ele faz em você e através de você não está condicionado só ao que você quer. Tem a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, e tem aqueles que são parentes, e tem aqueles que estão à sua volta, que observam, que olham para você, que esperam ver através de você a luz que brilha, porque a glória do Senhor vai resplandecer sobre o teu rosto. Então, eu te convoco a meditar nesse texto e a colocar ele em prática em seu coração. Determinar em sua vida que você vai ser perfeito, que você vai andar na presença, que você vai escolher obedecer a Deus e não viver debaixo do seu orgulho, da sua ignorância, da sua arrogância, mas deixar, mesmo frustrado, mesmo ferido, mesmo sentido, mesmo doído, deixar Deus trabalhar, deixar Deus te ensinar através dessas situações e advertências, essas adversidades que acontecem, deixar Deus mudar para que você tenha o que Jesus lhe ofertou. Ele disse: troca comigo o teu fardo, me entrega o teu fardo e toma o meu, porque eu sou manso e humilde de coração, por isso o meu fardo é leve. Que o fardo de Cristo esteja sobre os teus ombros e você possa soltar todo o fardo que está sobre os seus ombros, que pesa, que te tira do propósito, que te atrapalha a crescer espiritualmente, que te atrapalha a caminhar na jornada do Espírito Santo. Que você possa abrir mão do seu ego e se render aos pés da cruz e reconhecer que todo aquele sacrifício foi por amor à sua vida, foi para que você não se perdesse, mas para que você se encontrasse, se regenerasse e se convertesse dos seus maus caminhos e se posicionasse na presença do único e suficiente Salvador. Jesus te ama, Ele tem um propósito pela vida, Ele te chamou para fazer de você uma testemunha da obra redentora, da palavra viva sobre o teu coração. Toma posse da vitória, ouça essa palavra e coloque ela no seu coração, medita e veja se realmente Deus está falando com você. Se permita ser tratado, ser trabalhado, ser ensinado. Não morra no deserto, porque a promessa, a terra da promessa, a terra que emana leite e mel, já está aí, é logo ali, é só você dar ouvidos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja e que essa palavra fale abundantemente em teu coração. Fica na graça, fica na paz, seja você uma bênção.